Oi, oi, chuchus! Então, assim como eu cometi o erro de enrolar o suficiente pra poder fazer os vídeos de react da primeira temporada de Dandadan, e eu só fui publicar agora, na segunda, eu cometi o mesmo erro em relação à série Alice in Borderland. Por que não, não é mesmo? Pra quem não sabe, Alice in Borderland é uma série com 2 temporadas, e a segunda temporada, ela foi lançada ali no finalzinho de 2022. Então eu fiquei obcecada e eu passei todas as minhas, sabe, perspectivas, a minha interpretação nesse documento super organizado que vocês estão vendo aqui na minha mão. Frente e verso, sem nenhuma ordem. E isso aqui, supostamente, era pra ser o roteiro do meu vídeo, que, novamente, eu fiz em 2022. E aí agora estamos em 2025, às vésperas do lançamento da terceira temporada, que vai acontecer daqui a 2 dias, porque sim, eu estou fazendo isso aqui no dia 23. E aí eu tô correndo para poder fazer um vídeo para vocês, compartilhando que muito provavelmente pode ter sido já respondido naquele trechinho do mangá que vem logo depois de onde para a segunda temporada. Porque assim, contextualizando para quem não conhece nada sobre a série, existe o material original, que é um mangá. Ele foi adaptado para essas 2 temporadas. E aí tem só um pedaço, uma parte, que aparentemente vai ser o material da terceira temporada. Eu espero que eles não destruam a série, porque ela, sinceramente, é bem concisa e bem consistente. Mas, como eu não gostei desse material, eu não sei. Então, se você já sabe, veja se eu tô falando alguma besteira. E, pra quem também só assistiu a série e talvez nem soubesse que tem um mangá, vocês vão me dizer se vocês também tiveram essa mesma interpretação. Então, basicamente, eu transcrevi essas ideias e eu tive que me esforçar muito para poder me colocar no lugar da Paloma do passado, porque, novamente, eu não reassisti a série. Mas eu separei algumas coisas aqui para falar com vocês, do ponto de vista de alguém que é designer, porque se você é novo no canal, eu sou formada em design, na verdade, comunicação visual e design pela FRJ. Então, quando eu faço esses comentários, em parte é o lado otaku, ou pessoa viciada em cultura pop, e o outro é da profissional que fica, sabe, que nem uma maníaca, olhando as coisas do ponto de vista profissional. E assim, sendo muito sincera, eu não sou a pessoa mais natural gravando vídeos, a não ser que eu esteja com outras pessoas interagindo. E até por isso que quando eu faço react com a Bia, com o Davidson, sai super ok. A gente fica ali falando um monte de besteira, mas é bem espontâneo. E também quando eu faço live, porque quando eu tô fazendo live, eu ou estou jogando com outra pessoa, ou estou interagindo com vocês no chat. Falar sozinha, assim, pra câmera, é estranho, porque quando eu falo sozinha em casa, eu tô falando com as vozes na minha cabeça, não tô olhando pra uma câmera. Mas eu vou tentar fazer com que isso aqui seja o mais interessante possível pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse formato, porque considerando que eu não tô com a série fresca na cabeça, porque eu vi há 3 anos e eu não reassisti, eu pensei em testar esse formato em que eu leio as minhas anotações e eu vou trocando com vocês como se fosse uma conversa, porque eu acredito que talvez isso fique um pouco mais natural do que ficar tentando decorar as falas de uma percepção de alguém, né, de 3 anos atrás. Eu já tinha deixado um disclaimer falando sobre isso, sobre essa questão de que eu tô compartilhando a minha interpretação da obra, considerando apenas a mídia da série. Mas assim, pra você que já leu o mangá, nada do que eu falar aqui vai ser uma novidade. Mas pra mim, tem coisa aqui que eu mesmo escrevi que é novidade pra mim, que eu nem lembrava, sendo muito sincero. De qualquer forma, achei interessante compartilhar, porque outras pessoas podem ter tido uma experiência parecida com a minha, ou até uma visão completamente diferente, e aí a gente vai fazer essa troca ser enriquecedora. Então assim, pra quem não teve nenhum contato, tanto com o material original quanto com a adaptação, a série, eu vou acabar dando spoilers, porque, como vocês já devem ter percebido, o título já entrega que isso é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Por isso que o nome é Alice in Borderland. Se eu não me engano, a tradução é alguma coisa como Alice nas Terras Limítrofes. O ponto é, eu quero fazer tanto os comentários sobre essas analogias, esses paralelos que tem entre a obra original, o livro ou a animação, dependendo do que você conhecer, e a série. Então, assim, novamente, alerta pra você. Se você não viu a série e não quer tomar spoiler, para o vídeo aqui, assiste e aí depois a gente conversa de novo. Combinado? Eu vou apontar os aspectos da obra que servem como esse paralelo em relação a Alice no País das Maravilhas, mas desde já eu vou dar um resumão da minha perspectiva e aí depois eu vou elaborar, porque a gente não tá no Twitter. Mas assim, eu acredito que a Borderland ela represente o limbo e também o buraco do coelho da Alice. Para quem não conhece muito sobre a língua, Arisu e Shishia, eles são a pronúncia japonesa dos nomes Alice e Cheshire,
que é aquele gato, né, sorridente que a gente tem em Alice. Então, o primeiro paralelo que você pode pensar, assim, logo de cara, é o fato de que o Arisu, ele fica correndo muito atrás da Usagi, porque Usagi em japonês também significa coelho. E a Alice, ela fica perseguindo o coelho desde o começo da história de Alice no País das Maravilhas, né? E da mesma forma, o Xixia, ao longo da série, você vai perceber que ele tem esse padrão de ficar aparecendo e sumindo, como se fosse o mestre dos magos, que também é o mesmo comportamento do gato de Alice no País das Maravilhas. Então, no resumão, o Arisu preso dentro dos jogos representa muito essa Alice presa dentro da fantasia e distanciada da realidade. E eu acho muito legal que Alice in Borderland não se limita às analogias mais óbvias, que elas são entregues logo de cara, como as cartas. As figuras, elas estão presentes nas duas obras. As próprias decisões artísticas dentro da série, elas ajudam o telespectador a perceber essa transição entre o País das Maravilhas e a realidade e vice-versa, mesmo que de forma inconsciente. A mudança de tamanho da Alice, por exemplo, ela é traduzida para o audiovisual através do contraste entre o tamanho dos personagens e os espaços que eles ocupam. Se você se lembrar, a princípio, o Arisu e os amigos dele, eles parecem muito grandes porque estão todos muito apertados num espaço pequeno, que é o banheiro. Em oposição, eles parecem minúsculos e perdidos diante da imensidão do cruzamento de Shibuya. Outro disclaimer que eu acho válido fazer é que, considerando que a obra é de origem japonesa, eu não quero limitar a nossa visão à perspectiva cristã de céu e inferno. Ou seja, independentemente de quais sejam as opções para onde a sua alma iria após a morte, o ponto é que estar no limbo pressupõe um direito de escolha sobre viver ou não, o qual não é dado àqueles que são vítimas de acidentes fatais, ou seja, uma morte instantânea. Então, outra informação que é bem interessante de compartilhar com vocês é que o cruzamento de Shibuya, ele é protagonista de outras mídias abordando a questão de misticismo e essa ponte entre a vida e a morte. Se você levar em conta que Shibuya é transitado de maneira predominante por trabalhadores, isso poderia justificar a escassez de crianças dentro da Borderland. Outro agravante poderia ser a própria vulnerabilidade da composição física das crianças, favorecendo acidentes fatais. Até porque, em condições normais, quanto mais jovem você é, menos consciência você tem sobre a vida e a morte. Os pais do Kota, por exemplo, eles devem ter aceitado a morte pelo filho, mas eu acredito que eles poderiam ter sobrevivido. E assim, conforme eu fui assistindo a série, sobretudo o finalzinho da segunda temporada, por conta das revelações que são feitas, eu tive a impressão de que as pessoas que já valorizavam um pouco a própria vida e se consideravam dispensáveis, elas tendiam a morrer mais facilmente nos jogos. Enquanto, por outro lado, as pessoas que já se sentiam superiores em relação a outras, seja por conta de carreira, dinheiro, poder, o que quer que seja, elas tendiam a se sentir muito confortáveis na Borderland, em alguns casos até se tornavam figuras. Como eu tinha comentado com vocês, eu não reassisti a série, mas lendo as anotações eu relembrei de alguns personagens e eu achei legal os pontos que eu abordei. Um deles foi o fato de que o serial killer, o Panda, e também aquele possível Yakuza, o Yaba, eles deviam saber que o estilo de vida deles ele é mais viável dentro da Borderland. E mesmo que eles descobrissem que eles estão mortos, eles ainda iriam escolher não voltar à vida. Afinal de contas, muito provavelmente eles iriam para o corredor da morte, sabe? Ou então para uma prisão perpétua. E eu até incluí que, dependendo da crença de uma pessoa, ficar no limbo também seria mais conveniente do que você se permitir morrer e acabar sendo punido em outro lugar espiritual. Outro personagem que eu mencionei foi o Agony, e relendo as anotações, eu relembrei o quanto eu gostava das cenas dele. Foi um final bem interessante. E aí eu coloquei que, ao meu ver, ele não desejou a morte, ele só queria perdão e talvez receber uma punição devido ao sentimento de culpa. Até porque, se você perceber, existe um paralelo entre o Uchiha e o Agony dentro e fora do jogo. E essa outra parte aqui da minha transcrição é, inclusive, reza a lenda, vulgo a anotação da Paloma de 2022, que existe uma citação na série falando sobre situações extremas serem um momento em que se conhece o coração das pessoas. E aí, se a minha memória não estiver me iludindo, muito provavelmente está, eu chutarei que foi logo naquele desafio do começo, no meio do matagal, em que os amigos do Arisu morreram. De qualquer forma, sendo nessa parte ou não, isso sugere que quanto mais difícil o quadro clínico for, mais difícil será o teste da sua vontade de viver. E que também a brutalidade dos eventos seria compatível com a do acidente sofrido por cada um, levando em conta o espelhamento dos ferimentos dentro e fora do jogo. Seria uma boa explicação para a quase mortalidade das pessoas dentro da Borderland, como as possibilidades dentro de um sonho, em que a própria mente é que define seus limites. Novamente, limites Borderland, eu juro, não foi de propósito. E aí vem ponto. Momentos. Eu anotei. Página 256. Nietzsche. Aquele que tem um porquê de viver pode suportar quase qualquer como. Então, assim, eu acredito que isso seja uma situação presente dentro da série. Ou eu espero.
Não, gente, sério, sem condições. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Primeiro, porque isso aqui é a amostra grátis do inferno, que é a organização ou a falta dela dentro da minha cabeça. E segundo, porque eu vou fazer igual o blogueira. Eu não sei. Ai, focou! Eu não sei se tá focando, gente. Mas olha, página 256. Aquele que tem um porquê, 3 pontinhos. Nietzsche. E aí eu fui pesquisar e, de fato, assim, existe a citação que eu nem lembrava que eu tinha colocado. Mas é isso. Você tava na série? Se eu tirei do meu cu, não sabemos. Nunca saberemos. Mas tá aí. Alguém que tenha assistido recentemente ou tem uma memória melhor do que a minha, por favor, me dizer. Mas enfim, continuando. E aí eu anotei que, assim, quanto mais tempo você passa no limbo, mais consciente você se torna sobre a sua própria experiência de morte e a dos outros. E aí o que vai determinar a decisão no final vai ser o contato e a troca com as outras pessoas na mesma situação que você. Como a interação entre o Arisu e o Kyuma, que é aquele cara que tava peladão ali no final, ou o Shishiya e o Kuzuryu, que é o advogado. E assim, algumas pessoas podem virar e perguntar: ah, mas se o cara já sabe, por que ele não sai contando pras pessoas e poupa o tempo de todo mundo? E assim, ao meu ver, eu acredito que exista um respeito ao tempo de cada um. Porque você leva o seu próprio tempo pra amadurecer e perceber em que ponto da sua vida, ou quase morte, você tá. E aí, é por isso que as cartas das figuras, eles sempre ficam fazendo uma vibe um pouquinho esfinge, dando dicas, sabe? Dando umas indiretas pra que a pessoa perceba da própria maneira. Por fim, a última anotação que eu fiz foi sobre o Joker, ou Coringa, como você preferir chamar, que aparece ali no finalzinho da segunda temporada, e que eu acredito que a gente vai conhecer e entender um pouco melhor agora na terceira. Mas, ao meu ver, ele pode ser uma representação de Caronte, da mitologia grega, aquele responsável por fazer a travessia das almas no além-vida. Até porque ele faz menção ao jogo mais difícil, que sem dúvidas é a vida. Bem, mas isso é uma coisa que a gente só vai descobrir a partir de amanhã. Eu espero de coração que a terceira temporada não destrua a consistência que a obra vem apresentando até então. Porque eu não sei vocês, mas eu já estava satisfeita com o desfecho da segunda para fechar a obra como um todo. Então, se eles vieram com a proposta de uma terceira temporada, que ela seja ainda melhor do que as anteriores e me surpreenda. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final do vídeo e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau, chuchus!